No sábado nós trouxemos um vídeo para vocês falando dessa possível troca entre Lawson e Tsunoda. Eu até falei depois do Grande Prêmio do Japão, só que ao longo do final de semana foi sendo dito que poderia ser já para o Grande Prêmio do Japão, então seria até um presentão para o Yuki Tsunoda correr em casa pela Red Bull. Tsunoda que já se defendeu algumas vezes, né? Falando que durante os testes com a Red Bull ele andou muito bem, o carro fica perfeitamente para o seu estilo de pilotagem. E também ele fez aquela pressãozinha agora, quando foi perguntado se ele estaria pronto para assumir o carro no Japão, ele disse 100%. Pois bem, até aí a gente já estava esperando, a especulação está rolando, etc. O detalhe é que nós temos novidades nesse caso e não são novidades boas para o Lawson. Pelo visto vai ter mesmo alguma troca ou pelo menos está sendo considerada na Red Bull. Eu quero começar então do início aqui com o seguinte. Pelo visto, os dados do Lawson nessas primeiras corridas, vamos colocar assim primeiras 3, porque tem a sprint também, você tem, no caso, o Sérgio Pérez com o carro do ano passado, que é um carro muito mais lento que o desse ano, sendo mais rápido nessas pistas do que o Liam Lawson. E não somente isso, a diferença do Pérez para o Verstappen também era menor. Então o Lawson tem um problema duplo aí. Ele está proporcionalmente mais longe do Verstappen no comparativo direto, e ele ainda consegue ser mais lento que o Pérez em alguns momentos, o que significa que ele tem um déficit de pelo menos um segundo e meio tranquilamente. É como se o Lawson estivesse em 2024 e o Verstappen, a Red Bull, em 2025. Só para você ter uma noção. Os resultados têm sido péssimos. A média do Pérez atrás do Verstappen era de 7 décimos. O Lawson está ficando uma média de 8 décimos e com o agravante de não conseguir ter uma entrada de curva tão agressiva e tão confiante. Pelo visto, há sim um problema nas curvas de alta, média, velocidade e também nas baixas, ou seja, em tudo. O Lawson não consegue ter confiança no carro e inclusive até testou uma configuração diferente no último Grande Prêmio para ver se resolvia isso, mas não resolveu. E nós bem sabemos que o carro da Red Bull é um carro mais sensível, é um carro mais agressivo, é um carro que exige uma perícia de pilotagem numa janela muito pequena. Então o Verstappen se adapta bem a isso, e antes que falem aí que o carro é feito para o Verstappen, o Alexander Albon já tirou essa teoria da mesa completamente, mas o Verstappen tem uma capacidade de se entender com esse carro excepcional, e isso tem feito uma diferença absurda. Aí você pergunta, sim, mas isso significa que com 2 corridas vão tirar o cara, né? 3 corridas vão tirar o cara? Pois bem, o que a Red Bull está falando oficialmente? Lawson tem potencial, ele ainda precisa ter um pouquinho de ajuda, teve uns finais de semana difíceis e a mídia está em cima dele, pressionando, o que é natural, então eles vão tentar fazer tudo de uma forma mais tranquila para o Lawson. Agora, o que significa mais tranquilo? Eles vão mudar ele de equipe, vão deixar ele de reserva? Qual que é a brincadeira? Para piorar a situação do Lawson, o Helmut Marko elogiou agora o Yuki Tsunoda depois do Grande Prêmio da China, falando que o Yuki está no shape da vida, né? Está na forma da vida dele. Ele é um Yuki diferente do que nós estávamos acostumados em outros anos e ele está muito mais maduro. Parece que tudo está funcionando. Já o Christian Horner também falou que estão avaliando a situação do Lawson, mas tentando ser um pouquinho mais político com o Lawson, falando que não vai comentar diretamente uma possível mudança, porque isso viraria manchete no mundo inteiro e eles vão trabalhar com o Lawson para fazer o melhor por ele. Então você vê que há sim na Red Bull um problema e eles estão tentando resolver. Geralmente o Christian Horner tenta ir por um lado contrário ao Helmut Marko nessas declarações, mas dessa vez ele não foi. Ele confirmou que estão avaliando e vão analisar os dados para saber o que fazer.